como que eu vou conseguir resultado positivo nesse processo? A primeira coisa é tentar trazer um pouquinho para a realidade, né? Porque muitas vezes a gente faz algum tipo de comparação sem observar direito, a gente entendendo a grama do vizinho, que a grama do vizinho é um pouco mais verde, mas a gente não entende quantas vezes ele rega, né? Então, eu acho que muito importante dentro desse primeiro passo é psicoeducar, né? Mas psicoeducar como, né? O que eu chamo de psicoeducação dentro desse processo? É tentar entender, tentar fazer com que ele entenda que muitas vezes, talvez a grama do vizinho seja um pouco mais verde, sim, mas talvez você esteja mensurando, avaliando o seu processo de plantação da grama, de cultivo da grama, com a colheita do vizinho, tá? Então é diferente, porque ele tá num momento diferente do seu. Então, quando você começa a entender que muitas vezes a pessoa que você tá fazendo a comparação pode estar num momento diferente, pode ter passado pelas mesmas dificuldades que você, isso vai te fazer racionalizar que talvez você esteja no estágio que você deveria estar e tá tudo bem, né? Então, quando você faz essa comparação com o outro, é muito importante você entender em que estágio que o outro tá, porque normalmente a gente, em vez de fazer a comparação da colheita do vizinho com a sua colheita, não. Você faz a comparação da sua plantação, do início, né, do arar a terra, com a grama do vizinho já totalmente aparada e bonitinho. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso e educar o seu paciente, informar o seu paciente sobre essas questões em relação a observar em que processo que a outra pessoa está, vai facilitar para que ele enxergue que de fato talvez não seja tão assim, talvez ele não esteja tão ruim assim. Normalmente, com esse trabalho de psicoeducação, você já consegue colher alguns frutos, mas eu vou te dizer, quando você pega uma pessoa muito ansiosa, que faz muita comparação, quer resultado o tempo todo, que de repente se quer ter alta performance o tempo todo, ela não vai se convencer com isso. E daí eu descobri uma ferramenta muito bacana, chamada ferramenta de comparações com ponto zero. Eu encontrei essa ferramenta aqui, ó, neste livro. Se vocês quiserem depois, eu posso colocar aí nos comentários. É muito bacana esse livro, recomendo, tem bastante ferramenta interessante aqui. Mas essa ferramenta eu comecei a aplicar nos meus pacientes e deu super certo para evitar que eles façam muitas comparações, tá? Normalmente, quando eles falam muito sobre de repente, estar aonde não deveria, eu gostaria de estar melhor, eu gostaria de ter resultados melhores na minha vida, e aí como você começa a entender, começa a questionar em relação a que ele começa a te mostrar justamente as comparações que ele faz daquela questão. Ele tá plantando e a outra pessoa tá colhendo, mas de repente ele começou a plantar agora, a outra pessoa faz 10 anos que planta e tá colhendo de repente os frutos agora. E aí você começar a entender tudo isso, o que eu quero, o que a gente vai fazer aí dentro desse processo, dessas comparações. A ideia é que você faça o processo inverso dentro desse exercício. Então, o que você vai propor para o seu paciente? Para que ele comece a pensar, naquele momento, numa pessoa que está no marco zero, né? Uma pessoa que ele conhece, que de repente teve as mesmas oportunidades que ele, e que ele começar a pensar naquela pessoa que está no marco zero, que de repente não colheu ainda os frutos que ele já colheu. E aí normalmente ele vai sim conseguir trazer alguém que está nesse marco zero. Daí a ideia é que você comece a fazer algumas perguntas, como que essa pessoa é,
para que ele descreva essa pessoa, o porquê é que de repente ela tá nesse marco zero. E aí começar, para que ele comece a entender como que funciona a dinâmica dessa pessoa. A partir daí, depois que ela se descreveu, você descreveu a pessoa que está no marco zero, você vai se colocar na posição dessa pessoa do marco zero e vai pedir para que essa pessoa, que é o seu paciente, comece a promover um diálogo com essa pessoa do marco zero. O que ele falaria para essa pessoa, né? O que ele diria para que essa pessoa pudesse evoluir? Quais as ferramentas, quais as técnicas que essa pessoa poderia fazer para poder evoluir? E aí eu peço para ele tentar, de certa forma, convencer essa pessoa que ele também está no marco zero. Consequentemente, primeiro, provavelmente ele não vai achar alternativas para estar nesse marco zero, né? Porque ele colocou uma pessoa que de fato está no marco zero. E de certa forma, quando ele promover esse diálogo com essa pessoa, ele vai ser muito mais compadecido com essa pessoa do que com ele mesmo em relação às conquistas que ele ainda não teve. Então, ele vai conseguir achar justificativa, por exemplo, para essa pessoa estar no marco zero, mas não conseguem achar, de certa forma, alguma resposta por ele estar no marco 3, no marco 4. Então, de certa forma, esse diálogo vai provocar reflexão, muito provavelmente, tá? Nem sempre a gente vai ter as respostas que a gente gostaria, mas de certa forma, entender que de repente ele está acima dessa pessoa que ele acredita que está no marco zero, vai fazer com que ele entenda os motivos dessa pessoa estar no marco zero. Por outro lado, ele que está no marco 5 e gostaria de estar no marco 10, ele não é tão compadecido aí com as suas frustrações, vamos dizer assim. Por que que a gente faz tudo isso? A ideia é justamente provocar esse tipo de reflexão, no sentido de fazer com que ele entenda que ele é muito mais flexível, justo, compadecido, uma pessoa que entende, empático, né, com a pessoa que está naquele marco zero, do que com ele mesmo, né, e que de certa forma esse exercício faz a pessoa entender que não necessariamente, talvez, o problema não seja ele estar no marco zero, mas talvez seja aí a régua. Ele está utilizando uma régua muito grande para alguma comparação que talvez não seja tão justa assim. Então, eu acho esse exercício poderosíssimo, gente. Se vocês quiserem, né, estou aqui à disposição para disponibilizar essa ferramenta, para a gente conversar sobre ela, porque eu acho ele poderosíssimo. A ideia é justamente provocar reflexão e fazer com que a pessoa entenda que não, tá? Não é assim, não funciona dessa maneira. Muitas vezes a gente faz aí algumas comparações que a gente se exige muito, mas se for falar da grama do vizinho, que é a do vizinho mais seco, a gente até entende porque que a grama do vizinho mais seco está menos sequinha, aliás, mais sequinha. A gente consegue entender o porquê que a grama dele tá mais seca. Ah, mas ele também viajou. Ah, mas ele teve um compromisso, mas ele precisou fazer isso. Mas você não se permite entrar, ou você não se permite entrar aí nessas reflexões, entende? Então é sobre isso, gente, é sobre a gente tentar entender que algumas questões aí são diferentes, né? Que existem pessoas diferentes, com resultados diferentes, com lutas diferentes, com focos diferentes, e por conta disso,
com gramas totalmente diferentes, tá?